Uma outra notícia: o governo de Donald Trump autorizou a CIA a conduzir ações secretas na Venezuela, incluindo possíveis ataques dentro do país. A liberação é o passo mais recente na intensificação de uma campanha de pressão da gestão americana contra o regime de Nicolás Maduro. A nova autorização permitiria que a agência realizasse operações letais na Venezuela e no Caribe. Atualmente, há cerca de 10 mil militares norte-americanos na região, além de 8 navios de guerra e um submarino. Na manhã desta quarta-feira, 2 bombardeiros pesados B-52 que saíram dos Estados Unidos se aproximaram a pouco menos de 200 quilômetros de Caracas, com a ação sendo considerada uma ameaça real ao regime de Nicolás Maduro. Começar essa com o Cristiano Beraldo. Trump autorizando operações letais e secretas na Venezuela. Como isso repercutiu por aí? Muitos apostam em um possível início de conflito, Beraldo? Neto, não há expectativa de um conflito. A gente sabe que a situação da Venezuela, apesar de muito dinheiro que circula por ali, o governo de Nicolás Maduro é um governo em que as pessoas estão ali operando para elas se enriquecerem, enquanto a população empobrece, mas sobretudo enquanto o país empobrece. A Venezuela não tem condição de reagir à altura da força que os Estados Unidos terá ali, já tem e terá ainda mais na sua costa. Mas há um consenso de que não é possível mais permitir que Nicolás Maduro continue fazendo na América Latina o que ele tem feito. Essa forma de usar um Estado tão importante como a Venezuela, que tem reservas de petróleo imensas, e ele usa o Estado venezuelano para viabilizar uma operação de tráfico de drogas internacional que afeta diretamente os Estados Unidos. O Nicolás Maduro, ele é o parceiro de todos aqueles que não prestam no mundo, desde terroristas a ditadores, figuras das mais horrendas que existem por aí. O Nicolás Maduro tem essa relação porque é a partir dessas relações que ele vai colocando medo nos outros e impondo essa forma de gerir a Venezuela em benefício próprio e daqueles outros participantes da sua gangue. Então, me parece que Nicolás Maduro está aí em vias de encontrar um ponto final nessa sua história de ditador sanguinário, corrupto, traficante, que precisa começar a pagar pelos pecados cometidos, pelos crimes cometidos. Se essa ação da CIA resultar na eliminação de Nicolás Maduro, eu tenho certeza que o mundo civilizado irá aplaudir e respirar aliviado. Pois é, e é justamente isso que nós escutamos por meio da imprensa norte-americana, de que o objetivo seria tirar Nicolás Maduro do poder. Como ainda não se sabe, Dávila, mas quando se menciona autorização para operações letais e secretas em território venezuelano, muitos imaginam que talvez uma ação para retirada à força de Nicolás Maduro esteja no radar norte-americano. Mas você sempre também levanta a possibilidade daquela saída honrosa para o ditador, né? Mas não me parece que seja o caso, né, Dávila? Ele já queimou todas as pontes para uma saída honrosa, esse é o fato, já passou o tempo de saída honrosa, agora estamos numa outra fase. Agora, me chama muito a atenção você anunciar publicamente operação secreta. Operação secreta, ela é secreta, sabia? Você não sabe o que ela vai acontecer, então essa história de anunciar, vamos ter uma operação secreta, já é algo que me deixa muito preocupado, porque, de fato, a operação secreta não é apenas remover Nicolás Maduro, esse ditador da Venezuela, mas é orquestrar como a oposição vai assumir o poder. E aí tem muitos problemas, Caniato, porque tem gente que vive do tráfico de drogas e de outros benefícios dentro das Forças Armadas, dentro da máquina do governo. Não dá para você
desintoxicar um organismo tóxico como é a ditadura bolivariana na Venezuela do dia para a noite. Então, não é apenas eliminar, porque se você deixar esses resquícios em torno do que hoje é Nicolás Maduro, pode ter enorme problema. Inclusive, o país pode mergulhar numa guerra civil. Vamos lembrar aqui as consequências dramáticas do que foi a Primavera Árabe, né, no norte da África. Tudo começou com festa e acabou em enorme tragédia, porque houve vácuo de poder. Então, isso precisa ser algo muito bem orquestrado para não agravar a questão na Venezuela e isso amanhã trazer um outro ditador de volta ao poder. Portanto, é preciso sim manter essa história em segredo e orquestrar muito bem como seria o dia seguinte, o day after, de uma eventual deposição de Nicolás Maduro. Pois é, muitas pessoas aqui da nossa audiência tentando conectar a possibilidade de retirada de Maduro com o Nobel para Corina Machado. E tem gente defendendo que Edmundo Gonzalez assuma a presidência caso os Estados Unidos consigam retirar Maduro do poder. Enfim, possibilidades, ideias pelo menos. Você, Mota, como analisa essa determinação do governo de Donald Trump, que foi divulgada essa determinação pelo New York Times inicialmente, Mota? Esse é um caso em que eu vou concordar 100% com o Dávila. Não faz sentido nenhum você anunciar que autorizou a CIA a fazer uma operação secreta, né? Porque isso vai dificultar a vida da CIA. Imagina, o pessoal da Venezuela agora está de olho em todo mundo para ver onde é que estão esses agentes. Então, eu acho muito pouco provável que isso aí seja apenas mais um elemento que Donald Trump jogou para confundir. Eu acho que a entrega do Prêmio Nobel da Paz para Corina é evidente que isso não é uma coisa que está desconectada do contexto, é evidente que isso se encaixa, eu vejo como uma forma de justificar qualquer intervenção que vá acontecer por parte do governo americano, mas eu acho que as pessoas do governo americano devem estar fazendo muitas contas agora, pensando em muitas coisas, como essa que o Dávila levantou também muito bem. Nenhuma ditadura chega ao poder e governa durante todo esse tempo sem ter a colaboração de dezenas ou centenas de milhares de pessoas que se envolvem em determinados graus em todas as barbaridades, selvagerias e crimes da ditadura. O que é que vai ser feito com essa turma toda agora? Não basta tirar Maduro, você tem que desmadurizar a Venezuela, da mesma forma que a Alemanha foi desnazificada. Qual é a engenharia que vai transformar a Venezuela em uma democracia, especialmente, e aí é com essa consideração que eu vou terminar o meu comentário, especialmente quando há países vizinhos da Venezuela que não compartilham exatamente dessa visão da necessidade de transformar a Venezuela em uma democracia. Pois é, essa transição é um desafio, né, Beraldo? O day after a saída de um ditador, né? O que fazer com aquela população? Como administrar aquele país? Talvez esse também seja um entrave e, naturalmente, um desafio, principalmente para Donald Trump e as forças políticas que estão atentas a essa movimentação. Mas tem um aspecto importante da gente considerar que difere a situação da Venezuela da situação do Afeganistão, por exemplo, ou do Iraque, porque não há a questão religiosa, não há o fanatismo religioso. E quando a gente observa a relação que muitos dos venezuelanos têm com o Nicolás Maduro, é uma relação de medo. Claro que existem aqueles iludidos, aqueles que acreditam que Maduro está fazendo o máximo que ele pode, ele se preocupa com os pobres, então você pode ter ali algum sentimento azedo na boca de boa parte dos venezuelanos, mas qualquer movimento que se faça colocando investimento a sério ali na Venezuela para a sua reconstrução, você terá um ganho de qualidade de vida muito rápido para as pessoas que estão lá
E haverá um outro fenômeno, Candiato, que é o retorno desses venezuelanos que nos últimos 20 anos foram embora aos milhões da Venezuela. Perceberão ali uma série de oportunidades, de chances de terem seus negócios, de arrumarem emprego, etc., e voltarão para lá. Então, eu acredito que a queda do governo de Nicolás Maduro, com o apoio dos Estados Unidos, especialmente no investimento para a reconstrução da Venezuela, que é de todo o interesse dos Estados Unidos, afinal de contas, já dissemos aqui, existe, primeiro, uma população grande, segundo, existe uma reserva de petróleo gigantesca. Então, se houver uma presença forte dos Estados Unidos na Venezuela, para os Estados Unidos é estratégico, é importante. E aí a gente vai ver uma onda de progresso muito grande e as pessoas rapidamente vão se acostumar a ela, porque se acostumar a coisa boa é muito fácil, né? Então as pessoas vão ter essa percepção de que, de fato, um capítulo horroroso da história da Venezuela se encerrou e começa, então, a ser escrito um novo capítulo bastante mais moderno, bastante mais próspero e bastante melhor para a população venezuelana. E quem não quer uma folha em branco para fazer um desenho diferente, né, Dávila? Seria uma oportunidade enorme para os venezuelanos, para empreendedores, grupos estrangeiros, assim, possibilidades infinitas, né, para formatar um país próspero, livre e que possa receber de volta os venezuelanos que saíram, né? Não há dúvida, foi o que aconteceu na Colômbia, né? Um terço dessa população da Colômbia foi embora da Colômbia naquela época que as Farc dominavam boa parte do território colombiano, e depois, quando houve a pacificação pelo presidente Uribe, houve esse refluxo de pessoas que moravam em Miami, voltando para a Colômbia, e tiveram um papel fundamental na retomada da economia colombiana, no crescimento da Colômbia novamente. Então, a mesma coisa vai acontecer na Venezuela. Afinal de contas, as pessoas escolheram deixar o país para não serem perseguidas, mortas, presas. Então, lógico que essa força empresarial venezuelana voltaria para a Venezuela. O problema é esta transição. Não é uma coisa simples, é algo que pode ter derramamento de sangue, é algo extremamente delicado e complicado. Então, não dá para achar que é um jogo de mocinho e bandido. Chega lá, tira o homem mau, manda embora, exila em um país, e no dia seguinte, segunda-feira, as coisas vão voltar para um clima de carnaval, comemoração. Não é bem assim que acontece. Principalmente porque Maduro manteve boa parte das Forças Armadas como seu sócio nesse comércio lucrativo do tráfico de drogas. Então, essa turma está toda envolvida nessa. Não podemos esquecer, a Venezuela se transformou numa ditadura e num narco-estado. Então, não é algo simples de desfazer. Por isso, é preciso sim uma estratégia, e ótimo, com Edmundo Gonzalez, com Maria Corina Machado, todos têm que estar envolvidos. Mas não é algo tão simples como pode aparentar para um leigo que acha que a CIA vai organizar um desembarque ou alguma ação militar, depor Maduro e o dia seguinte tudo volta ao normal. Não é assim que essas coisas são. Pois é, claro que a gente vai seguir acompanhando e, naturalmente, se houver algum fato relacionado a essas operações, a gente vai trazer em primeira mão aqui na programação da Jovem Pan.